Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 31 de março. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o Poder da Ressurreição. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23, o Ministério da Ressurreição. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente passe, por esse viver dele, viver ali que ele valorizou, mostrou ali o que é de fato um viver humano, que agrada a Deus, passou pela morte e ressuscitou, Senhor Jesus, mostrando para nós o poder da vida de Deus que estava dentro dele, e é por meio disso que a gente precisa agir em todas as coisas, por meio da vida de Deus dentro de nós, fazer tudo por meio da ressurreição. Para isso a gente precisa exercitar nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós para alcançar os seus filhos. E assim a gente vai se tornando cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 9. Ó Senhor Jesus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 até o 6. Ó Senhor Jesus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Senhor Jesus. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: as experiências do apóstolo Paulo com os coríntios. Ó Senhor Jesus. Veremos hoje o grau de liberdade e intimidade que Paulo tinha para com os coríntios. Aqui, nesta epístola, ele relata as suas experiências íntimas, até confidenciais. Por exemplo, neste versículo, ele insere até fora do contexto a experiência de como foi livrado de ser preso em Damasco. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ó Senhor Jesus. Em outra ocasião, Paulo fala que por causa das revelações e visões do Senhor, ele poderia correr o risco de se orgulhar, e para não se exaltar, foi posto nele um espinho na carne, para o esbofetear. Em seguida fala da íntima experiência em conversar com o Senhor, pedindo-lhe por 3 vezes para tirar o espinho, e recebendo como resposta: a minha graça te basta. Ó Senhor Jesus. Vemos em outro momento, Paulo bravo com os coríntios. Ele estava indignado com alguns e lhes fez uma pergunta: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ó Senhor Jesus. A seguir, temos mais uma conversa pessoal de Paulo com os irmãos. O apóstolo havia planejado visitá-los, mas por alguma razão não pôde ir. Eles interpretaram aquilo como falta de sinceridade da parte dele, que contestou: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade?
Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes pensamos em Paulo como aquele super apóstolo, durão, capaz de fazer tudo. Ao ouvirmos falar do ministério da Nova Aliança, queremos ter parte nele, mas achamos que não é para nós, é para pessoas crescidas, como os apóstolos Pedro e Paulo. Contudo, a maneira como Paulo escreveu 2 Coríntios revela que ele era como qualquer um de nós, expondo-se publicamente e mostrando-se como uma pessoa vulnerável, que sentia medo, temor, raiva, mas também tinha misericórdia das pessoas. Ao mesmo tempo em que ficava bravo e dava açoites, vinha com um curativo. Em 2 Coríntios, quantas vezes mostrou os conflitos de seu coração, conflitos esses que nós também temos. Ó Senhor Jesus. Vejamos outra experiência de Paulo, no capítulo 3 de Filipenses. O vemos descrevendo sua origem e mostrando que na carne era um grande homem, nascido na tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. No começo tinha um ego muito grande, mas era um vaso escolhido por Deus. A estrutura de seu vaso era muito boa. Os jovens devem trabalhar bem sua estrutura no que diz respeito ao caráter, conteúdo da palavra, aprendizado, humildade para aprender coisas novas. Paulo começou sua vida cristã com um caráter muito duro. Rejeitou João Marcos na segunda viagem missionária. No final da vida, entretanto, era uma pessoa transformada, quebrantada. Ao sofrer rejeição e abandono, conseguiu entender melhor a condição humana. Ó Senhor Jesus. Caro leitor, o ministério da Nova Aliança é para todos nós. Assim como Paulo, nossos conflitos, temores, medos, raivas fazem parte de nossa experiência como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que sejamos encorajados a prosseguir e completar a carreira. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É o que eu vejo, né, que às vezes o nosso problema é que a gente coloca uma grande expectativa, né, seja em nós mesmos, seja nos outros, né, Senhor Jesus. E aí depois a gente fica decepcionado porque não aconteceu aquilo que a gente projetou na nossa mente, né, Senhor Jesus. Né? E é diferente, né? A intenção de fazer algo e realmente conseguir fazer algo, né, Senhor Jesus. Essa semana eu estava assistindo uma videoaula, né, de um curso que eu estou fazendo, né, Senhor Jesus. E a pessoa estava justamente falando essa questão, né, de a gente não tem todas as competências. Né? A gente tem várias coisas que às vezes envolvem o nosso trabalho, né? Várias competências, várias coisas diferentes. E às vezes a gente até sabe, né, lidar com um monte de coisa, mas a gente não é bom em tudo. A gente não é competente em tudo. Tem coisas que, se for fazer, você pode demorar muito, né, acabar ali excedendo o prazo, né, ali do trabalho, né, da situação ali específica. Né, e aí você precisa depender de outros, né, que tem uma competência melhor naquele item, né, Senhor Jesus. E na vida da igreja da mesma forma. Né, a gente pode ter uma noção de tudo. Né, nesse curso até fala que você precisa saber, né, que, olha, determinado trabalho exige que você saiba isso, isso e isso. Né, então você tem que conhecer as etapas, né, saber ali por alto, né, tudo que vai ser feito ali, mas você tem que saber quais são as suas competências, o que você realmente consegue fazer bem, né, e outras coisas, você também conhecer as competências dos outros. Saber, olha, eu sei fazer isso aqui, mas aquela pessoa ali ele faz melhor do que eu. Então é melhor eu realizar essa parte aqui e essa parte aqui entregar para ele, que ele tem mais competência nisso aqui. É nisso que a gente precisa aprender, né, a viver a vida da igreja, né, reconhecendo os pontos fracos e fortes de cada um. Né, e como tocou aqui, né, às vezes a gente olha para Paulo e acha que ele era um super-homem, né, que ele conseguia fazer tudo. Né, o próprio Jesus, né, ali também, né, foi diante do Senhor e falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Né, ele viu que era muito difícil. Durante a semana a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão, né, porque era algo difícil que ele ia ter que enfrentar, mas ele viu, mas que todavia seja feita a tua vontade. Ele viu que, né, para completar a vontade de Deus era necessário ele passar por certas situações. Né, e como a gente estava num dia de hoje que tem situações na nossa vida que a gente precisa passar, né, para amadurecer, para crescer, para melhorar a nossa estrutura. Ele fala que nós precisamos procurar, né, melhorar, né, Senhor Jesus, as nossas competências, né,
as coisas que a gente sabe fazer, no nosso caráter, no conteúdo da palavra, no aprendizado, principalmente ter humildade para aprender coisas novas. Não achar que você já é o bambambam, você já sabe fazer tudo, mas ter essa humildade, né? Sempre procurar melhorar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E nisso a gente precisa perceber, nós vamos ser falhos em muitas coisas, nós vamos decepcionar nós mesmos, vamos decepcionar uns aos outros. Ó Senhor, mas a gente precisa reconhecer que a fraqueza do outro, né? A minha fraqueza não é algo para desanimar, mas é para perceber, olha, eu sou humano. Ó Senhor Jesus, eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, né? Senhor Jesus. Né? E aí mostrando aqui, Paulo no início ele tinha um ego grande, né? Ele achava que ele conseguia fazer tudo, né? Deu ali o currículo dele, né? Ó Senhor Jesus, né? Mostrou para ele que no início ele era assim, ele se considerava assim. Olha, eu sou nascido da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia, né? Segundo a lei sou fariseu, né? E segundo a justiça que é na lei, irrepreensível, né? Senhor Jesus, ninguém vai achar falha nenhuma em mim. Ó Senhor Jesus, mas depois com o tempo ele foi percebendo, né, que isso não era muito bom, né? Senhor Jesus. Mas aqui o irmão até usa isso para nos encorajar. Né? Paulo era um vaso escolhido por Deus. Às vezes a gente olha para nós e vê, né, um vaso de barro, né, frágil. Qualquer coisa a gente já quebra tudo, né? Senhor Jesus, Paulo de repente era um vaso de porcelana, mais duro, né? Senhor Jesus, mais rígido, né? Aguentava mais coisas, né? Ó Senhor Jesus, e ele mostra isso para nós. Às vezes falta isso em nós. A gente olha, né, alguns irmãos ali, poxa, parece ser tão maduro, né? Conhece a palavra, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas isso não faz parte da estrutura dele. Né? É algo que não é estrutural, é apenas uma pintura por fora. Quando vem a situação mesmo, ó Senhor Jesus, não aguenta, abandona o Senhor, corre, foge. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor está falando para nós aqui, né? Principalmente nos jovens, né? A gente precisa trabalhar no nosso caráter, né? Senhor Jesus, no nosso conhecimento da palavra, a maneira como a gente aprende, né? Senhor Jesus, aprender também, você aprender algo não é só você saber executar, mas você também saber passar para frente. Às vezes a nossa maneira de passar isso não é muito boa. Ó Senhor Jesus. E humildade, né? Sempre para reconhecer, né, que há algo melhor. E como tocou aqui, né, Paulo no final da sua vida, ele aprendeu, ele foi uma pessoa transformada, quebrantada. Porque ele passou pelas experiências da vida, né? Sofreu rejeição, abandono, né? Senhor Jesus, e conseguiu entender melhor a condição humana. Se a gente não passa por situações dessas, né, de fraqueza e tal, né, a gente não vai valorizar os outros, né? Vai olhar e falar assim, não, isso aqui, falhou nisso aqui, joga fora. Ó Senhor Jesus, mas depois de Paulo, né, perceber tudo isso, né, ele percebeu, olha, foi um erro, né, ter abandonado, ter rejeitado o João Marcos, né? Depois mais para frente ele vê que o João Marcos foi aperfeiçoado e era útil, né, útil para ele, útil para o ministério. Ó Senhor Jesus, uma das coisas que vai ser falado também durante a semana, né, que a gente precisa perceber, né, que hoje existem muitos ministérios, né, mas são ministérios pessoais. Né? Olha, o ministério de música, mas aquela pessoa ali tem um ministério de música que é pessoal. Olha, eu quero gravar um CD, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer shows e tal. Ele é pessoal, né? Sem anjos. Ele quer aparecer, ele quer mostrar serviço, mostrar isso, mostrar aquilo. Mas o Senhor mostra para nós que o ministério, né, que o Senhor quer de nós, né, Senhor Jesus, é o ministério da nova aliança, que visa, né, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né, que visa a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, que visa a edificação. E é para isso que o Senhor está nos colocando uma igreja, né, que a gente possa olhar uns para os outros e avançar. Ó Senhor Jesus, durante a semana vai ser falado também nessa questão de que o Senhor nos confiou pessoas de vários jeitos, né? Pessoas que conhecem a palavra, outros que não conhecem, uns fortes, outros fracos, né? Senhor Jesus, de todos os tipos, mas é para a gente ir junto, né? Até que todos cheguemos, né? Então a gente não pode desprezar ninguém. Ó Senhor Jesus. E quanto a isso mostra aqui a experiência de Paulo, né? Ele recebeu revelações e visões do Senhor, mas ele percebeu que ele corria o risco de se orgulhar, de se exaltar, se achar alguma coisa. Então o Senhor colocou nele um espinho na carne, né? Mensageiro de Satanás para os bofetear. Né? Aqui não fala exatamente o que era, né? Senhor Jesus, mas era algo difícil, algo que ele precisava lidar. Ó Senhor Jesus. E ele mostra a sua experiência ali, né? De conversar com o Senhor. 3 vezes eu orei ao Senhor para tirar, né, esse espinho da minha carne, mas o Senhor falou, olha, a minha graça te basta. Né, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós temos fraquezas, nós temos situações, mas a gente não pode desprezar ninguém por sua fraqueza, porque nós também somos.
Mas a gente só vai perceber isso se a gente perceber de fato que nós também somos falhos. Se a gente achar que a gente é alguma coisa, a gente vai desprezar os outros. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu conheço uma situação, né, que um jovem se apresentou ali para realizar algo ali e outros o desprezaram. Né? Acharam que não precisa, não precisamos de você. Né? E colocaram o jovem de lado. Vai viver sua vida, vai fazer suas coisas, vai fazer aquilo que você precisa, que a gente não precisa de você. Né? E rejeitaram, né, Senhor Jesus. O que aconteceu depois é que se juntaram várias pessoas, né, e não tiveram competência, né, para realizar aquilo que o jovem ia realizar. Né? E o resultado é que tudo foi por água abaixo, porque faltou humildade, né, Senhor Jesus, de reconhecer, né, de reconhecer a necessidade que nós temos de cada um. Ó Senhor Jesus, cada um é importante, né? Talvez na nossa visão aquilo não vai ser importante, isso, aquilo, mas a gente precisa ir diante do Senhor, como colocou aqui, né? No começo Paulo tinha um ego grande, mas ele era um vaso escolhido por Deus. Ó Senhor Jesus, talvez a gente possa se olhar, se achar fraco ou se achar alguma coisa, mas a questão de perceber, olha, Deus nos escolheu. Ó Senhor Jesus, a gente precisa passar por um aperfeiçoamento. Né? E como tocou aqui, né? A gente pensa em Paulo como um super apóstolo, um super homem, né? Não, durão, vai ser capaz de fazer tudo. Ó Senhor Jesus, mas aqui ele mostra para nós, né, que não, ele tinha fraquezas também, tinha problemas, medos, temores. Ó Senhor Jesus, tinha pecado, várias situações. Né? E quando mostra para nós é o ministério da nova aliança, né? O ministério da glória, o ministério da ressurreição, algo que precisa ser feito no Espírito, algo grandioso diante de Deus, a gente pode olhar e falar assim, isso não dá para mim não. Né? Senhor Jesus, eu sou fraco, sou pequeno, não tenho tanto conhecimento da palavra. Ó Senhor Jesus. Né? E a gente acha que não é para nós, mas eu estou mostrando para nós que, olha, mesmo os irmãos crescidos também tem alguma situação, né? Também podem estar ali de maneira fraca, vulnerável, podem estar passando por alguma situação. Né? Ó Senhor Jesus, o irmão Nassima até cita, né, a situação ali de, né, ele perdeu, né, a filhinha dele, né, com 7, 8 anos ali. Ó Senhor Jesus, não foi fácil, né, mas essa experiência o Senhor usou ali, né, para que ele pudesse também ajudar outros pais que também passaram por essa situação. Ó Senhor Jesus, então como a gente viu no dia de ontem, né, tudo é para o corpo. Tudo o Senhor ele permite que a gente passe, mas é para o aperfeiçoamento dos irmãos, para o nosso aperfeiçoamento. Né? Talvez a gente esteja também na condição de Paulo, achar que a gente é alguma coisa, que a gente tem habilidade disso e daquilo. Mas, embora a gente possa ter, como ele nos encoraja aqui, né, ter uma estrutura melhor na questão do caráter, da palavra, do aprendizado, da humildade, né, Senhor Jesus. Talvez a gente precise realmente melhorar em muita coisa. Talvez a gente já seja bom em algo, mas precisa melhorar ainda. Ó Senhor Jesus, mas no meio disso tudo, né, Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. A gente não pode fazer nada disso sem depender do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso nos encoraja, né, que olha, até mesmo aqueles que estão servindo o Senhor, estão ali na frente, né, também estão passando por situações, né, situações de vulnerabilidade, de medo, de temor, de raiva. Ó Senhor Jesus, mas também estão aprendendo, né, a ter misericórdia, né, a ficar bravo, né, dar açoites, mas também ter um curativo, né, Senhor Jesus, né, também com conflitos no coração, e nós também podemos passar por conflitos, por situações também, né, talvez uns em um grau, outros em outro grau. Ó Senhor Jesus, tem situações que às vezes os irmãos podem estar passando ali em oculto e a gente não sabe. Ó Senhor Jesus, né, mas tudo isso, né, é para a gente ter experiência com o Senhor, né, Senhor Jesus, passa por situações também para poder encorajar outros, né, isso que Paulo está mostrando para nós. A gente viu ali, né, muita palavra, muitas verdades, muita orientação, passou por um monte de situação, foi açoitado. A gente vê, poxa, o que levava Paulo a continuar, né? Se fosse de repente com a gente não ia aguentar. Ó Senhor Jesus, mas Deus tem tudo na medida certa. Ó Senhor Jesus, para o nosso aperfeiçoamento, isso que precisa ser encorajado, né? Talvez tenha algo que a gente vai passar com facilidade, outras coisas com mais dificuldade, e já vão ter outros que naquilo que a gente não teve tanta dificuldade, talvez para ele seja mais difícil. Mas essa é a hora, né, da gente realmente colocar nossa experiência diante do Senhor, né, e perceber, olha, tudo que eu passei foi para entender a condição humana de uma maneira melhor. Então, se o irmão está tendo dificuldade nisso, eu tenho facilidade, eu não posso menosprezar o irmão. Ah, irmão, isso foi fácil, né? Você não tem que ter dificuldade, não. Não, mas eu vi, olha, isso para mim foi fácil, mas para ele é mais difícil. Tem algo que de repente para mim é difícil, para ele foi mais fácil. Ó Senhor Jesus,
né? É a graça de Deus, por isso que a gente precisa levar cada um a experimentar a graça, experimentar, né, o dom de Cristo, né, experimentar, né, a vida de Deus, nessa vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus, mas primeiro a gente precisa passar por uma experiência de morte, a gente precisa levar, né, o nosso velho eu ali, né, a prova, olha, se eu continuar aqui em mim mesmo, não vai dar, né, não tem como avançar a partir daqui. Por isso que Paulo ele vai aqui, né, vai se expondo, né, se mostrando ali, né, vulnerável, né, com medo, com temor, também com raiva, com sentimentos humanos, né, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala para nós, né, irai-vos, mas não pequeis, né, e não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, às vezes a gente fica indignado com algumas situações, sente raiva e tal, porque nós somos humanos, né, Senhor Jesus, mas também a gente precisa ter o coração de misericórdia, o coração de perdoar, né, e também é a hora também dos irmãos manifestarem também perdão, misericórdia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, senão a gente vai ficar ali voltado para nossas coisas, para o nosso próprio ego, né, mas a gente precisa de fato, né, cumprir a justiça de Deus, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, ele mostra que Paulo aqui, né, foi tão humano nisso aqui que até mesmo fugiu um pouco do contexto para mostrar para eles a experiência. Olha, eu estava lá em Damasco lá e aconteceu comigo uma situação lá que tentaram me matar e os irmãos tiveram que me colocar num cesto, descer por uma janela, né, e assim me livraram, né? Ó Senhor Jesus, então mostrou para eles, olha, eu estou aqui cheio de palavra, cheio de orientação de Deus, mas eu conto com os irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor me livra, né, por meio dos irmãos, por meio da simplicidade. Ó Senhor Jesus, né, e várias outras situações ele se indignou e falou, olha, eu vou ter com vocês, o que vocês preferem, que eu vá com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ó Senhor Jesus, então ele foi mostrando ele também, olha, ele mandou uma carta dizendo, olha, eu vou visitar vocês, mas aconteceu uma situação que ele não pôde ir, né, e aí os irmãos tomaram isso de maneira leviana, poxa, falou que vinha, mas não vinha, né, então ele quer fazer, mas não quer fazer, então tem que mostrar para ele, olha, houve uma situação que, olha, eu queria ir, né, mas não deu para ir, então não acho que eu tenho leviandade, né, que ao mesmo tempo eu queira e não queira, né, em mim não tem o sim ou não é uma questão de querer ou não querer, né, da parte de Deus para comigo é sempre sim, então eu quero sim, né, não é uma questão de, eu vou, mas eu não sei se vou, não, eu quero sim, eu estava querendo buscando fazer, mas houve uma situação que impediu ele, né, e ele não pôde fazer, né, e às vezes é o que acontece conosco, né, como eu falei no início, às vezes tem a questão das competências, né, a gente está ali, né, a gente quer fazer, a gente sabe como fazer, mas de repente a gente não tem tanta habilidade assim. Ó Senhor Jesus, e às vezes não dá para fazer aquilo naquele prazo, ou acontece alguma outra situação que nos impede. Ó Senhor Jesus, então às vezes a gente se compromete, né, a fazer algo, né, a visitar alguém, a fazer alguma coisa, mas acontecem situações. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que não tomar os irmãos dessa forma como leviano, mas perceber, olha, tudo isso é experiência do Senhor. Né? Às vezes a gente fica ali contando, poxa, tal irmão vai vir, vai me ajudar nessa situação aqui e tal. E aí o irmão não pode vir, e aí você pensa, poxa, o irmão deixou aqui, agora eu vou ter que me virar sozinho. Ó Senhor Jesus, mas às vezes é essa experiência que o Senhor quer que você tenha, né? De depender dEle, de ir diante dEle, de tocar na palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é isso que a gente precisa, né? Eu lembro quando eu comecei a reunir, meu irmão vinha, né, e trazia pra gente, poxa, um resumo do alimento diário, a gente já tinha um alimento diário, mas não tinha ainda a prática de desfrutar tanto ali, de levar essa palavra para outros, tinha a questão da timidez também. O irmão vinha, trazia a palavra, trazia o resumo, e você, poxa, como o alimento diário é rico, né, e tal. Ó Senhor Jesus, né, aí chegou uma semana, aconteceu uma situação lá do trabalho, o irmão não pôde vir, né, aí ele me ligou em cima da hora e falou, olha, você tem que levar alguma coisa para os irmãos aí, olha, eu toquei nesse ponto aqui e tal, ver o que você pode desenvolver dentro disso aqui e falar esse ponto para os irmãos. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Né, e aí ali, né, meio que em cima da hora ali, né, tal, separei uns pontos aqui, anotei, né, e aí cheguei para os irmãos na hora da reunião e falei, o irmão não vai poder vir, não vai poder trazer a palavra, mas ele me passou algumas coisas aqui, vamos ler aqui junto com os irmãos e tal. E aí o Senhor foi exercitando o Espírito, né, e a reunião foi fluindo. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor às vezes ele quer de nós, né? No meio disso tudo a gente vai aprendendo, né? Olha, eu preciso depender mais do Senhor, não posso ficar só contando, né, com o que vai acontecer. Né? Isso o Senhor está nos encorajando, olha, o mistério da aliança é para todos nós, vamos exercitar o Espírito, o Senhor vai nos encorajar a prosseguir em todas as coisas.
Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.